Boa noite. Boa noite, Valmir. Boa noite, Ciane. Encantos Culturais, esta noite com Ciane Pacheco, artista plástica, escritora e pesquisadora. Boa noite, Ciane. Pacheco, boa noite, Valmir. Boa noite a todos. Bom, Ciane Pacheco por Ciane Pacheco, como é que é isso aí? Eita. Veja, eu sou sertaneja, como já lhe disse, e repito sempre. Sou de Arco Verde e tenho uma parte, né, em Buíque, Tupanatinga, terra da minha mãe. Na verdade, eu digo que sou de Arco Verde, mas eu sou de Olho d'Água dos Bredos, porque o meu tataravô foi quem fundou a cidade, a igreja matriz era a capela da fazenda dele. Enfim, eu me considero muito mais de Olho d'Água dos Bredos, né, do que de Arco Verde. Embora hoje a gente tenha que reconhecer essa cidade linda, né, com esse nome. Mas eu preferia Olho d'Água dos Bredos, tenha certeza. E aí sou filha de Leonardo Pacheco, né, o último de uma linearidade da família. E aí eu nasci, sou filha única, enfim, esse patriarcalismo simbolicamente foi, de algum modo, cortado, mas não foi de mim. Como esses homens eram tão bons, como esses homens foram exemplares. Então, de algum modo, eu sou alguém que caminha, né, nos ombros dos nossos mortos, me referindo também à nossa querida diva musa Micheline Verunsky. A gente reconhece esses mortos e a gente caminha sobre esses ombros. Não só da terra, não só do lugar de origem, mas de todos os mortos, da literatura, das artes, enfim. A gente caminha nesse lugar. É impossível sair desse lugar. É isso. E mais? Acho que desde cedo, desde os 2, 3 anos, eu comecei a urdir, a construir uma pequena ética que só se dá quando você abre os olhos muito cedo para o mundo e se deixa atravessar, se deixa atravessar pelo estrangeiro. Então, nascer no sertão já é um privilégio nesse sentido, né? De se deixar atravessar por um estrangeiro, porque quando você vem para a beira do mar, para a costa, você vem assim com informações e com um arcabouço que, enfim, a gente não se perde mais na vida, né? É isso. Certo. Está na hora da poesia, por favor. Está na hora da poesia. Recite um aí. Você é maravilhosa. Você sabe que eu sou matuta encabulada, viu? Mas vamos tentar. Desencabula. Desencabulo. Eu digo que não é mentira. É antigo. Esse nó tem quase a minha idade. Percorreu todo o meu corpo e chegou à minha garganta. Encontrou um lugar para descansar as pernas. A caminhada foi longa. Esse nó teve nome. Morou em diversas casas. Percorreu oceanos e continentes. Calçou botas de chuva e instalou-se sob minha pele. Às vezes ele sai para passear. Fingir que se alegra, beber umas doses de álcool, comer
fios de legumes e mel. Olhar através das janelas, do alto das torres sedutoras, e o mundo se parece com ele. Nesses dias, quando vê-se refletido nos vidros escuros dos automóveis, nas vitrines vazias, nas maldades lançadas ao mar, dentro das garrafas perversas, esse Nor quer chorar, dormir para sempre, esquecer que eu existo. Queria que ele fosse mais leve e voasse até as estrelas, dormisse nas nuvens e abrisse os braços diante dos coturnos, desafiasse os fuzis, esbravejasse contra os maus, combatesse os assassinos. Queria que esse nó se opusesse à dor, mas ele aperta o meu pescoço, até beber o sal das minhas lágrimas, rasgar as minhas pálpebras e pendurá-las em um varal. Sempre estou sozinha. Quando ele sussurra, pergunto o que quer. E ele não responde. Eu o avisto andar nas ruas como se fosse gente. Lamento que sinta calor. Penso que vai saltar da minha boca. Ensinar sua natureza às minhas veias. Então finjo que eu esqueço. E ele berra que se lembra de mim. Desde pequena, dos meus olhos úmidos de tanto perceber as mínimas coisas. Quando quero que ele desapareça, deito-me numa cama de pregos. Caminho pelo quarto. Abro a porta que leva à escada, e salto no primeiro abismo. Quando levanto voo, ele inventa de ser âncora. Enquanto desabo como se caísse no meio de um breve sono, guardarei os meus sonhos e esse nó, visto de longe, confunde-se comigo. Tu sabes que eu não decoro poema nenhum. Há 10 minutos eu corrigi. Então, assim, a gente tem esse senso mais anárquico e mais íntimo com a palavra, né? Tu sabes disso, né, Valmir? Valmir, o ventilador está dando ruído. Muda a direção do ventilador, do vento. Está dando ruído do vento. Não, Valmir. Ok. Ei, Valmir, é o ventilador que está fazendo ruído, Valmir. Então pronto. É só mudar a direção do vento. Isso. Beleza. Ok, beleza, agora tá jóia. Isso é que a casa vai fazer 400 anos e tem goteiras e, enfim, há lugares que são mais quentes do que os outros. Valmir conhece a casa. Veja só. Boa noite aí a Célia, a Celina, a Débora, a Ailton, né? Professor Ivan, Verônica. Boa noite a todos e todas aí. Um cheiro na alma e no coração. E, Ciane, eu gostaria que você falasse agora sobre o seu trabalho no IBRAM e no MEP. No Paleolítico. No Paleolítico. Veja, na década de 80, eu comecei a cursar arquitetura. E até chegar a pagar uma cadeira chamada Resistência dos Materiais, que aí não tinha a menor condição de continuar nesse caminho. Mas os 2 anos e meio que eu cursei, eu resolvi fazer restauração de bens móveis. Era o que mais me agradava à época. E fui trabalhar no museu, como estagiária. Né? E assim, foi um trabalho que, até hoje, talvez tenha sido o meu melhor momento profissional, nesse sentido, e trabalhar. Assim, eu chegava muito mais cedo quando trabalhava com restauração. Né? E aí trabalhei 1 ano, estagiei 1 ano, a época que era Tereza Costa Rego, o que já era uma coisa muito boa, porque nós fomos amigas a vida inteira, né, até ela falecer.
E aí, durante esse período, eu resolvi estagiar também no ISFAM Promemória. Conheci o doutor Ayrton Carvalho, Elvio Polito, o sogro da minha amiga Fabiola querida, né? Enfim. E foi um tempo em que abriu-se um lugar de pesquisa, né? Porque o restauro não é só a feitura, não é só o ateliê, é também uma pesquisa, é também pesquisa de materiais, enfim. E aí eu trabalhei muitos anos, né, nisso. E, bom, foi conviver, não é, num sobrado com uma coordenadora, uma orientadora, Rosália Menezes, muito rigorosa, né? E também trabalhar com Fernando Augusto e Aurélio Velho. Assim, foi um período muito interessante, né? Como eu digo, foi na pré-história, foi no Paleolítico, assim, porque é tanto tempo, né? São tantas vidas, né? De lá para cá, então é isso. Massa. Isso. Então está na hora de outro poema. Manda brasa. Está na hora. Bom, é um poema que eu tentei falar com o Mufula hoje, porque ele musicou. É assim, eu tenho que ler, né? Tu sabes. Vela, 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 como se fosse um corpo, como se voltasse à vida, como se não parecesse morto. Vela, 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 acesa noite que o silêncio desvela, luminar dos pés e do açoite, incêndio dos desejos mornos. Vela, 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 singrando os mares do desespero, à deriva agarrada à balsa, engolindo água e distância. Vela, 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 que desiste se não ressuscita, que insiste em chamar amor, que afoga os olhos no sal. Vela, 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 naufrágio lento e anunciado, barco de papel rasgado, no espelho d'água dos sufrágios. Esse Mufula musicou e eu fiquei assim super contente, ancha mesmo, né? E, enfim, foi bem bacana assim ouvir. Eu sou tímida, né? Eu sou de fato essa pessoa. Então, assim, meus amigos me conhecem. O sentido para mim é o outro. Eu não consigo acreditar imediatamente num tipo de gente que não dialoga, não é? E não compreende aquilo que a gente é e se propõe, enfim. Então, os meus amigos sabem, você sabe, Simone, o meu amor, o meu primeiro amor, sabe? Ailton. Então, não desconsidero nenhum das paixões antigas, né? Mas, enfim, o amor é uma coisa que eu acho que talvez só a velhice, a compreensão do tempo, o respeito ao tempo, tornar aquilo que o tempo é, que é um Deus, é um Ouroboro, é o oceano, enfim. A gente aprende a olhar com olhos mais amorosos, né? A acreditar em Rambo, eu é o outro. É isso. Eu vivo assim, né? Eu vivo assim. Não faço questão das vitrines, não faço questão da vaidade. Eu pensei muito sobre essas coisas, poder, vaidade, besteiras que não fazem o menor sentido. O casal! Ele é o meu amor. Ele é o meu amor. E isso é muito bom. É uma experiência de liberdade. É uma experiência de liberdade. É isso. Mas vamos voltar para o assunto, que senão eu vou ficar muito acanhada, né? E eu acho que talvez ele mais ainda. Enfim. E, assim, de algum modo, eu acho que a gente vive, sabe, Valmir, a gente, desde que eu me entendo, desde que eu abri os olhos, desde que eu me deixei ser atravessada sem sobroço, né? No sertão a gente chama medo de sobroço, que não é exatamente um medo, é um quase medo, né? Uma cautela, né? Então, desde sempre,
eu busco aprender o outro, sobretudo o outro. E, assim, esse outro, ele não está nas estratificações comuns, ele não está no mundo ordinário, ele está nos lugares, assim, mais delicados, né? Que são pessoas que crescem, que não temem, que, enfim, mergulham enfim, se abrigam nas páginas dos livros, né? Não fazem tantos juízos de valor em relação às escadas, né, do poder. É isso. Bom, já que você estava falando sobre o tempo, eu queria que você falasse sobre a atividade do Ateliê do Tempo. Olha, falaram aí que restauração em Portugal é trabalhar em restaurante. Nossa, Mariana Filgueira, minha filha, minha sobrinha. Veja, o Ateliê do Tempo, na verdade, ele remanesce do Ateliê da Ilha das Cobras, que foi um lugar que, de 2005 a 2009, funcionou como meu ateliê, aberto a estagiários e amigos artistas que não tinham muito espaço, porque era um ateliê grande, enfim. E foi quando eu comecei a desarnar, digamos assim, né, nas artes, de experimentar técnicas, de buscar soluções assim mais distintas para os problemas que eu tinha de execução de uma obra, como, por exemplo, as aquarelas, eu destruía pelo menos 10 para conseguir fazer meia, né? E assim, aí fui experimentando materiais. E lá também foi a sede do Coletivo Oroboro, né? Que era um coletivo de literatura e artes visuais e artes plásticas. Então, assim, era um lugar que pulsava, né? Era um lugar que todos os sábados e durante a semana tinha muita gente criando, né? Foi uma experiência muito interessante. Quando eu mudei em 2009 para a aldeia, eu levei o ateliê Ilha das Cobras, mas ele ainda não tinha um nome do sítio que eu morei imediatamente em aldeia. Então, eu continuei como ateliê Ilha das Cobras. Foi quando fiz uma coletiva em Iese, na Itália, e uma individual em Milão. Quando eu mudei novamente em aldeia para casa, para o sítio do tempo, aí sim, era outro lugar. Nesse momento, a literatura, ela gritava, a literatura apelava, ela me chamava, ela não me deixava dormir, sabe? Aquela coisa que eu acho que acontece com todo mundo que cria, né? A ideia lhe acorda. Se você não estiver muito atento, ela vai embora, no outro dia você perdeu a ideia, você perdeu o poema, você perdeu... Enfim, você perdeu o bonde, né? Você perdeu o bonde. Aí, lá, nesse segundo lugar, é que foi constituído o Sítio do Tempo, que veio aliás, o Ateliê do Tempo, que veio do Ateliê Ilha das Cobras, veio de um ateliê sem nome, que era independente da casa, né? Esse tempo foi do desenho, né? Da série Enfrentar o Horror. Esse tempo foi bem, bem antigo, assim. Mas eu gostava tanto. Enfim, eu acho que essa experimentação. Hoje eu estou absolutamente apaixonada pelas colagens e pelas técnicas mistas, esperando o momento exato de voltar a pintar, de voltar a fazer gravuras, né? E desenhar, eu sempre desenho, sempre. Eu escrevo, por exemplo, a lista de compras da casa, ela sempre tem desenhos, para não perder, para a mão não sentir saudade do traço, sabe? Para o nanquim voltar para o dia a dia. Então, é um pouco isso, né? Assim, é como você lida com a solidão da criação. É isso. Eu me recordo que em Veneza, numa ocasião, eu senti uma vontade de desenhar, e eu sabia exatamente o que eu queria desenhar, que eu desci
procurando uma loja, e graças a Deus encontrei, né? E fiz uma série lá. E, enfim, refletindo sobre a história, sobre o tempo, sobre o risco de estar ali em outras palafitas, né? É bem isso. É a vida, é a coragem de viver, é a coragem de experimentar, sabe? Eu acho que é parte daí. Assim, não vem de outros lugares e vem de quase todos, né, ao mesmo tempo. Porque vem dos livros, vem das memórias da infância, vem... E tudo isso, quando é de algum modo exposto a uma transversalidade, né, e tocado, tem que se transformar em alguma coisa, senão você enlouquece pelo silêncio, né? Pelo silêncio. Quer dizer, o mau silêncio. Hora da poesia. Hora da poesia, vamos lá. Olha aqui. Ótimo. Deixa-me ver, Então, né? rápido. É porque você sabe que eu digo sempre, T.S. Eliot me prejudicou muito. Ele, Proust. Porque eu sempre admirei muito esses poemas quilométricos, sabe? Pela velocidade do pensamento na hora. Os 4 quartetos, eu sou louca por isso, por ele, né? Mas vamos lá. Abri os olhos e o sonho estava ali, imóvel ao lado da minha cama. Não podia pensar em um mundo que ansiava entrar pela janela. Então pus aldravas, ferrolhos e músculos nas portas. Bati alguns pregos para que ele não sentisse a dor que me alcança. Acendi a luz e o refiz no escuro do meu pensamento. Atravessei sobre o grave fio retesado, o abismo dos dias. Entre uma margem e outra, e no último salto, queimei-o, para não arriscar os meus recuos. Dobrei os meus dedos em mudras, pus as mãos nos joelhos e respirei. Viemos todos do mesmo lugar. O que nos difere é o gesto. Lindo. A célula, o pensamento, não temo a grande aventura do outro, nem receio desatar os nós e os laços, sepultar o memento. Tantos anos isolada, distante da multidão, fui discípula de mim mesma. E o tempo é esse instante secreto em que o riso e o perigo são calcinados na garganta. Quando o silêncio aparta e o fogo alastra-se, incinerando tudo, anoto os meus registros, como quem canta e dança à beira do precipício. O medo desaparece e eu permaneço aqui. Muito bem, parabéns, linda. Ciane, você é maravilhosa. Eu sou... Homem, não me encabule, não. Homem, não me encabule, não. Eu sou suspeito porque eu sou seu fã. Olha só, eu vou partir aí agora para outra história, porque é o sinal do meu amor, esse. Esse é o sinal do meu amor. Aham. Uhum. Aí, vê só, você fez há pouco tempo aí uma exposição, né, nas ruas. Vou falar sobre ela. Né? Eu queria que você falasse sobre o ateliê portátil, suas atividades e ela que o Abismo também viu cidade afora, né? Que você fez em vários locais da cidade. Na verdade, o ateliê portátil, quando eu fui para a casa da minha mãe, naquela clausura, né, na pandêmica, assim, eu fui morar na casa dela e ocupei um dos 4 quartos da casa dela, eu ocupei para criar um refúgio e, ao mesmo tempo, um lugar de expansão, né? De ideias, pensamentos, enfim, era o que eu podia fazer ali. E aí eu comecei a trabalhar
com os recursos que eu dispunha, papel, cola, tesoura, e descobri a colagem, né? Enfim, descobri no sentido de voltar depois de décadas a fazer colagens. Então, eu fiz, através de um convite, né, de Carla Gisele Batista, para ilustrar uns artigos feministas dela. E aí eu quis colocar questões nessas ilustrações que roçassem o bom humor e questionamentos não só sobre os homens, mas sobre nós mesmos, né, nesse lugar. Enfim, aí pronto, me animei e fiz assim várias séries, e uma delas é Ela que o Abismo também viu, que vem da leitura da epopeia de Gilgamesh, né? Ele que o Abismo viu, né? De Jacinto Lins Brandão, e Nietzsche, que sempre salva todo mundo nessas horas, né? Então, eu pensei em fazer uma projeção nos prédios durante a pandemia, para que as pessoas que não podiam sair de casa por razões óbvias, né, vissem a arte, que a arte fosse mais democrática nesse sentido, que fosse acessível, não é? Acessível a quem passa de ônibus, acessível a quem caminha. Enfim, eu sabia que o público seria reduzido porque vivíamos um período muito difícil, né? Estávamos imersos, né, sob o comando do chorume. E aí esse projeto demorou a ser viabilizado por várias razões, e eu comecei a retrabalhar dele no meados do ano passado. E achei bem bacana trazer para Pipucos, porque é perto de onde eu vivo, e para a comunidade, e, enfim, para a Zona Sul também, para a Conde da Boa Vista e a Torre Malakoff. Você foi, não é? Você foi a 2. Então, isso foi importante, porque não era um projeto tão convencional, não é? Era dar uma acessibilidade, não é, às pessoas, e pessoas anônimas, pessoas transeuntes, enfim. Também aos meus amigos, um modo de nos encontrarmos na cidade, não é? E, posteriormente, foi feita uma exposição na Galeria Arte Plural, que me representa, grata, Ju e Fernando, e agora a minha querida Fernanda, que está lá. E, assim, eu estou falando das pessoas porque elas são muito importantes. Elas são tão importantes quanto a obra em si, né? A gente faz tudo isso para o outro. E aí houve a exposição das fotografias feitas nesses lugares e de 4 obras. E publicação do catálogo. Foi um momento muito interessante, não é, de comunicação, porque, na verdade, eu me restringia muito às redes, né? E com esse último projeto eu pude expandir um pouco mais, né, o pensamento. E é isso, foi muito gratificante, né? A Daniel, a minha prima, Fabiana, Pepeu, enfim, toda a equipe, né? Kailane, Gabriel, enfim, Keila, toda a equipe foi muito, muito bacana, porque não houve eu pude contar com todos eles e sem interferir no trabalho de cada um, né? Cada um decidir o que fazer naquilo que, eita, gosto desse rapaz, né? Chagall, enfim. E aí, essa é a colagem, isso é um retrato do meu amor. Enfim, fazer um trabalho coletivo, cada integrante da equipe contribuindo, não é, para o projeto ao máximo que pôde. Enfim, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita, muito mesmo. Já estamos, assim, pensando outras coisas e outros projetos. É isso.
Então, moça, eu quero, assim, mais uma vez, Célia, obrigado aí pela força que você sempre dá, a Verônica, a Celina, a Rose, né? Ailton Cunha, meu irmão, boa noite, valeu, que massa você tá aí, né? Seu amor tá aí em evidência. É É. isso aí. E boa Não é noite a só o meu todos, amor, é o irmãos. meu primeiro amor. Que fique claro, né? Professor Ivan de Maricá, lá do Rio. Boa noite, mestre. Bom, tá na hora de outra poesia, Ciane. Vamos lá, vamos embora. Muito bom. Vamos embora. Deixa eu procurar uma pequenininha, né? Uma pequenininha. Lá. Para fazer um poema ou um breve relato, bastam algumas palavras, guardadas na garganta ou no palato, escorregadias na ponta da língua, onde o olhar que encanta-se parece morrer à míngua. Inscrita no rol das compras, bordadas à mão nas camisas, anotadas velozes de ouvido, nas ligações telefônicas precisas, enquanto o semáforo lívido sangra no centro do escuro. Pintadas nas paredes, pichadas nos muros, desenhadas nas areias das esperas, com um graveto partido ou inteiro, com canetas cheias de esferas, guardadas em um bisaco de couro, abrigadas do vento derradeiro, aguardam inutilmente o beijo vindouro, escrita nas coxas eriçadas, nas barras dos lençóis antigos, nas páginas das velhas tabuadas, na memória rala e demente, detrás da porta ou da mobília, na lembrança dos amigos, na xícara de chá de tilha, na calosidade da dança, no cimento fresco da calçada e a topada. Quando a estrada cansa ao redor do umbigo manifesto, com esperma, como fez o amante de Maria, pintadas com trinchas, com esponjas de pia, na poeira do abandono, escritas morrendo de sono no vapor do banheiro, desafinadas no chuveiro, ditas em libras, com a ponta dos dedos, rolos, esmalte, batom, friagem e saliva. Mesmo que falte o ar, raramente sai do tom. A palavra vive no imaginário de quem vai, na imobilidade de quem fica, levada nos cestos, suja ou limpa. A parada na água da bica urge dizê-la sem ordem, aprender a ter coragem, saber que tantas faltarão naquilo que as encanta. Tecer na friagem a confissão, calva, enrolada na longa trança. Mantilha e sermão. As palavras batem à minha porta, pedem um copo d'água para as suas gargantas secas. Respeito, veracidade, estima, gentileza, cuidado, delicadeza, pontualidade, lealdade, amor. Essa coisa misteriosa que não tem preço. Ternura, bem-querança, companheirismo, amizade, humanidade, concordância, discordância, afinidade, aliança, comunicação, silêncio, ardor, lume, desejo, paixão. Basta apenas uma dessas, ou todas de uma só vez, datilografadas e inquietas, que atravessam o peito e outras esperam sua vez. Em bando festejam as estações, sozinhas soltam os balões. Na hora breve da escrita, desfeitas no caminhar, sabendo que duram um dia como o amor. Resistem no tempo preciso, destroçam a alegria, ou têm crises de riso. Ensinam os homens a voltar, a volitar e apartar o veso e o rito. Nadam com os tubarões. Aprendem o que é bonito.
no escuro dos terraços, recusam os cifrões do mentecapto e do erudito. Na leveza dos abraços, no pesar dos embaraços, fiam o tempo do espírito. Algaroba de Jade. Uhul! Algaroba de Jade. São os prêmios, né, que a gente se dá. Não cabule, não. São os prêmios aí, né? A gente... Pois é. Muito grata, viu, seu moço? Muito grata. Aí. Eita, isso é um texto, né? É um texto. É um texto do tempo do Ateliê Ilha das Cobras. É um texto antigo. Foi o meu amigo que escreveu. Que massa. É. Você sabe que eu não gosto muito de vitrine nem de coisinhas instagramáveis, né? Eu não consigo, assim, fazer uma live muito muito formal, sabe? Tem jeito. I love you. Grata. Menina, que massa. Como é que diz? Eu queria que tu falasse um pouco agora, assim, era sobre... Porque eu me lembro de você com vários grupos, né, de artistas. Me lembro com o Silvio, né, que era Silvio Paulo Bruschi, Hansen, Daniel Santiago, Silvio Hansen. Todos maravilhosos. Todos. Veja, eu comecei a ser artista depois de passar muitos anos colecionando arte, né? Então, assim, de algum modo, dialogando com artistas. Essa interlocução foi muito importante. E foi como também eu comecei a escrever, ou pelo menos mostrar as coisas escritas. Em 2005, quando criamos o coletivo Oroboro, né, um coletivo aberto que tinha, assim, de Daniel, enfim, um grupo enorme, a meninada, né, que estava chegando, assim, e foi um período de muita criação, foi um período muito interessante, né? Havia um rigor, né, dos encontros, das discussões, das leituras, das publicações. Fizemos várias exposições e também publicamos vários livros, assim, de Vital Correia, de Alberto Lins Caldas, de Rogério e outros, Silvio, né, também, que foi durante esse período, né? Não publicamos exatamente, né? Cada um buscava suas editoras, mas eles eram lançados através do coletivo. E aí, assim, eu acho importante a interlocução entre os artistas, né? Eu acho muito importante. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho alguns amigos que a gente conversa estritamente sobre arte. Às vezes, né, quando há encontros mais pontuais, é que conversa sobre outras coisas, assim. Então, por exemplo, eu gosto de observar a obra tanto a obra dos artistas que morreram há séculos, quanto a obra dos artistas que estão chegando. Então, e aí, com isso, eu costumo criar uma genealogia, que eu acho importante que cada artista tenha uma genealogia que respeite esses mortos ou vivos que os dão uma referência para que a obra seja criada, né? A gente não consegue criar, né? Não existe do nada, ninguém, enfim. E aí eu observo a obra dos meus amigos artistas e de outros desconhecidos que eu tenho nessa pesquisa recente agora, de 2020 para cá, né, de artistas contemporâneos fora do eixo eurocêntrico, enfim, fui buscar artistas contemporâneos na África, Oceania, enfim, em vários lugares, e, assim, eu de algum modo, observo qual é a relação que eles têm com aqueles artistas que eu me refiro e puxo um fio, sabe? Um fio para não me perder em alguns labirintos e algumas
Eu até brinco que o Matuto diz nas cascas de banana da vida, né, da arte, né, que existe, isso existe, é bem flagrante, né? Então, assim, eu costumo buscar um diálogo com essas pessoas que eu admiro. Eu tenho grandes amigos em Salvador, Ludmila Miller, Valluísio Bezerra Haroldo, né? Que Haroldo é mais silencioso, Haroldo é filósofo, Val é um artista incrível, Ludi é uma artista têxtil, que são pessoas que eu conheço virtualmente e tenho uma intimidade, uma admiração muito grande, uma comunicação muito frequente. Então, assim, eu busco esse diálogo, eu busco para aprender, eu busco para saber se eu estou expressando aquilo que eu gosto e quero, eu sempre busco esse diálogo. Aqui tem uns artistas que você, inclusive, sugeriu, e eu já vou emendar, viu? Breno Melo, que para mim é um pintor contemporâneo, recifense. Bom, recifense, ele vive e trabalha aqui. Que quando eu comecei a observar as obras dele, eu tomei um susto muito grande, porque ele vem de um lugar que é o lugar de Lucian Freud, de Bacon, de Demian... agora já foi. Enfim, ele é um pintor que enfrenta o horror. É impressionante. Eu sou, assim, absolutamente fã da pintura de Breno Melo. E você falou de Júlio, que também é um artista que me encanta, porque ele trabalha com duas questões importantes no desenho, e que variam muito, talvez, variam do estado de espírito do artista no momento da criação. Ele trabalha com o vazio do suporte, um vazio, ele faz um desenho preciso, e ele trabalha com o horror vacui, que é essa ocupação de todo o suporte. E assim, o traço dele, sabe, assim, me remete a Schiele, a Egon Schiele, me remete a outros artistas que eu admiro. Então, assim, é uma admiração por um lugar da arte, é um mercado, é a praça, né? É um lugar que não requer um protocolo, uma burocracia, um festival de ego, né? Tem isso também, né? Assim, o fedor do ego dos artistas, que assim, é muito insuportável, né? É muito insuportável. Então, assim, quando eu encontro um artista que eu admiro, eu busco dialogar sobre arte. Sobre arte. A vida só se forem pessoas que, de fato, se aproximam porque vivem próximas, na mesma cidade, enfim. Mas é isso, Valmir. É isso. Você falou uma coisa aí, agora eu sou meio analfabeto, né, com a história da arte plástica. É o seguinte, Bajado, como se encontra Bajado? Porque hoje tem os artistas Naif, mas assim, né? E eu acho que ele seria o quê? O avô dos Naif? Não, há naifes anteriores, bem anteriores, né? No Rio de Janeiro existiu, eu não sei se existe, um museu de arte naif. E eu acho assim que há artistas, né? O artista é um artista, seja naif, expressionista, enfim, impressionista, de antanho, de agora. O artista essa vontade de criar, né? Esse artista, essa vontade de se comunicar, de formar o próprio mundo para perguntar ao mundo a extimidade, assim, fazer perguntas ou sugerir respostas, né? Eu acho que esse artista ele
embora seja classificado porque há essa necessidade de uma linearidade na história, né? E principalmente na história da arte, embora vários artistas, como Goya, por exemplo, como Turner, como outros, os russos, né? Enfim, os russos do começo do século XX. Enfim, eu acho Bajada um artista. Eu tenho uma obra de Bajada que está ali, ó, tá aqui. Ele é um artista. Como eu sou um pouco cautelosa quando se diz, Bispo do Rosário, o artista é louco. Não, o artista. Né? O artista é o artista. O eixo, aquilo que o guia, aquilo que o faz tocar, afetar o outro, né? É a arte. Agora, claro, a arte naif, né? A arte primitiva, enfim, mas particularmente eu olho com uma abrangência, né? Que não coloca muito em alguns lugares, né? Inclusive, eu chamo todo mundo lá de trás, né? Giotto, Fra Angélico, e vem todo mundo de lá. E eu gostaria de uma grande festa com todos que viveram, os nossos mortos recentes e os que estão aqui. Então, é um pouco essa criação desse locus, sabe? É um pouco assim. Olha aí. Ela que o Abismo também viu. Essa não é da série, mas assim, essas foram as primeiras colagens e assim, foram fundamentais, né, enquanto um lugar de refúgio, de um refúgio lúdico. Eu precisava, na casa de duas, uma octogenária e uma nonagenária, e uma vizinha amada, Maria Manuel, que é assim uma pessoa que eu adoro, que amanhã fará um pouco mais de 90, né? E viver com elas e dialogar nesse processo de quase 4 anos de isolamento. Essa série que você apresentou, ela foi o lugar lúdico, né? O lugar lúdico da criação. Eu precisava recortar como recortava aos 5 anos, né? E criar como se tivesse 138 por aí, né? É isso. Massa. É isso. Tá na hora da poesia, viu, mulher? Tá na hora? Ave Maria. Vamos procurar poesia, né? O poema, assim, escondido, assim. O poema é leve e brutal. Ele me ensina a voar e dói dentro de mim. O poema me salva. Ótimo. Célia, você está me saindo uma poeta de primeira aí. Estou vendo aí você falando sobre os livros. Que ótimo, parabéns. Célia Melri é uma colaboradora nossa aí, é uma parceira, né, da TV Repensar, professora lá em Goiás. A Verônica é uma escritora lá em São Paulo. É o Brasil espalhado aqui. Eu acho o professor Ivan é do Rio de Janeiro, Maricá, e por aí vai. Tá lindo. E Celina, Rose, e por aí vai, né? Eu queria agora que você falasse sobre os seus escritos guardados nos alfarrábios. Assim, no bisaco, no matulão sertanejo, né? De couro cru, curtido, banhado com um suco de limão para tirar aquele cheiro terrível. Então, esse lugar dos alfarrábios é um bisaco, é um matulão. Eu fiz um blog, porque, veja, Marcelo Coutinho começou assim, meu compadre, começou assim. Mostre, comadre. E eu, meio, né, tímida mesmo, tímida. E aí eu comecei a escrever desesperadamente.
e guardar num blog. Enfim, estava perto de expirar alguma coisa, ou eu ia perder. Meu genro, Daniel Fajardo, ele me ajudou a salvar na nuvem. Enfim, esse blog chamava-se Tudo Névoa Nada. Esse blog Bisaco. E eu guardei, eu tenho quase 4.000 textos, entre poemas e contos e, enfim, impressões sobre as artes, né? Está guardado. Estou organizando os livros, já tem 6, na verdade, nenhum publicado. Mas, assim, eu estou organizando esse blog agora, né? Já estou, assim, separando, enfim. E tem livros, assim, aí, à vontade, né, para publicar. É isso. Está guardado, estão guardados, estão salvos. Estão salvos. Não é porque, sinceramente, a cada escrito seu que eu me deparo, assim, fico de cara. Fique não. Fique não. Fico de cara. Essa menina tá fazendo eu estragar muita história. Que é muita viagem, cara. Tu é massa. Parabéns. Não faz sentido você não ser nos cantos, porque você é. Eu sou em todo canto, todo mundo sabe. Não adianta. Enfim, é isso. Poema. Ô, menina, e aí, sabe dizer se a gêmea entrou aí no a gêmea estava dando aula. A gêmea, olha. A gêmea é Virgínia Colares, artista maravilhosa, artista que mergulha, artista que vai buscar imagens assim dos lugares assim mais lindos assim do mar. Nós estamos com um projeto, ideia dela, e eu, ela, Breno Melo, Mozart Santos, e agora nós criamos o grupo Guilda. Sebastião Pedrosa, Wilson Freire, Fernando Duarte, Betina, Maria do Carmo Nino, Breno Melo, James Duarte, Mozart Guerra, de Paris, assim, enfim. Estamos criando um grupo relativamente pequeno que a gente dê conta de cuidar, né, assim, dessa criação e dessa interlocução com o mundo, né? E aí nós estamos com um projeto chamado Sertão Mar, que é justamente um diálogo entre o sertão e o mar. Então, faremos em Arco Verde, Buíque, e estamos ainda buscando uma locação, talvez onde Virgínia tem uma casa, né, no CUP. Estamos vendo essa possibilidade, né, de fazer com que o sertão dialogue, com o mar. E a gêmea é a menina mais assim organizada nesse sentido, né, de reunir as pessoas. É isso. Então, assim... Ela, dia de quarta-feira, ela dá aula à noite, né? Dia de quarta. Ela dá aula à noite. Eu estou louco para fazer uma entrevista com ela, mas acho que vou deixar para o final do ano, quando ela estiver de férias. Eita, não, meio do ano, ela tem férias no meio do ano. Em junho, né? Eu vou adorar. E a gêmea é, assim, a musa também, sabe? A cidade está bem representada nesse sentido, né? É isso. Depois eu entro em contato contigo para marcar com ela para junho, aí, quando ela estiver de férias. Beleza? Certo. E o outro é Breno, né? Também, que é um artista maravilhoso. Breno, e o seu novo amigo, Romulo Arraes, né? Tirar o rapaz da caverna, né? Da poesia. Ele quebra esse conceito, né? Eu acho do belo, sabe, fora do padrão. Dessa beleza aí. É isso que eu acho maravilhoso, né, nele. Não, ele é um pintor que
enfrenta com muita coragem o horror. Eu admiro muito o trabalho dele, muito, muito, muito. Lembra a poesia de Alberto Lins. Uma coisa assim, né? Eu acho que dialoga, né? Assim, quando a gente enfrenta... Assim, essa questão do enfrentamento do horror, assim, essa discussão surgiu do seu amigo Alberto, e foram muitos anos, né, buscando burilar o olhar para enxergar uma certa invisibilidade do horror. E eu acho que Breno dialoga muito bem com as escrituras de Alberto. Ele dialoga. E, aliás, eu acho que eu já disse isso a ele. É bacana, né? Isso é incrível, né? São as buscas de cada um, e o massa que você percebe que é um antifascismo, né, estético. Na verdade, eu acho que é você acender lanternas sobre lugares mais obscuros. É uma coragem, porque quando você parte para pensar assim, não tem volta, né? Você roça a loucura, você roça lugares muito, muito inóspitos, né? Você atravessa muitos desertos, você tem, como diz o Matuto, que peitar a vida, né? E a vida dói. E é um movimento que, de algum modo, você traz hábitos e traz crenças muito calcificadas, que é muito difícil, muito difícil. É refletir sobre o humano, né? É refletir sobre o que está ao derredor, né? O que está a uma distância, enfim, mas que se configura como um traço do horror. E eu acho que Breno faz isso assim brilhantemente, como Alberto e outros autores e artistas, né, que questionam, né, que colocam a agulha naquele ponto nevrálgico, sabe? Aquele ponto mais sensível e delicado do humano. Está na hora da poesia. Vamos lá. Vamos embora. Não viu os escritos desesperados, os carretéis, os achados, as violentas presenças diante de si. Saiu de casa, dançou nua na praça, mordeu o pescoço daquele amor, cravou um estaca em seu peito, lambeu seus olhos e divisou o homem e o menino numa rara flor, ambos iluminados e sozinhos, vindos em sua direção, pisando firmes o solo trêmulo, com seus dentes na mão. Menina, essa menina é danada. Algaroba de Jade de novo, lá vai uma pitombeira dele. Não comece a ver, não. É pitombeira de Eu estou aprendendo, eu espero conseguir aprender a fazer isso. Sobre o horror, tem uma coisa aqui que é complicada. Não sei quanto tempo nós temos, mas ela é de uma leitura. Eu posso tentar ler rápido? Sim. Temos tempo? Temos, sim. Eu agora entendi. Eu agora, vestindo uma fantasia, entendi. Eu agora, vestindo uma fantasia, sentindo calor, entendi. Eu agora, vestindo uma fantasia, sentindo calor, olhando para o chão, entendi. Eu agora, vestindo uma fantasia, sentindo calor, olhando para o chão, percebendo a chuva cair no meu rosto, entendi. Eu agora, vestindo uma fantasia, sentindo calor, olhando para o chão, percebendo a chuva cair no meu rosto, cerrando os olhos, entendi.
Eu agora vestindo uma fantasia, sentindo calor, olhando para o chão, percebendo a chuva cair no meu rosto, cerrando os olhos, trincando os dentes, entendi. Eu agora vestindo uma fantasia, sentindo calor, olhando para o chão, percebendo a chuva cair no meu rosto, cerrando os olhos, trincando os dentes, querendo morrer. Entendi. Eu agora vestindo uma fantasia, sentindo calor, olhando para o chão, percebendo a chuva cair no meu rosto, cerrando os olhos, trincando os dentes, querendo morrer. Inocente. Entendi. Eu agora vestindo uma fantasia, sentindo calor, olhando para o chão, percebendo a chuva cair no meu rosto, cerrando os olhos, trincando os dentes, querendo morrer inocente, ouvindo música. Entendi. Eu agora vestindo uma fantasia, sentindo... querendo morrer inocente, ouvindo música, tirando a roupa. Entendi. Eu agora vestindo uma fantasia, sentindo calor, olhando para o chão, percebendo a chuva cair no meu rosto, cerrando os olhos, trincando os dentes, querendo morrer inocente, ouvindo música, tirando a roupa, fechando o trinco. Entendi. De novo, para não repetir. Ouvindo música, tirando a roupa, fechando o trinco, caindo na cama, sentindo frio, entendi. Caindo na cama, sentindo frio, recordando e doendo, entendi. Ouvindo música, tirando a roupa, fechando o trinco, caindo na cama, sentindo frio, recordando e doendo, querendo mergulhar, entendi. Querendo mergulhar no abismo, entendi. Recordando e doendo, querendo mergulhar no abismo, morrer, entendi. Morrer, fugir da mentira, entendi. Eu agora, vestindo uma fantasia, sentindo calor, olhando para o chão, percebendo a chuva cair no meu rosto, cerrando os olhos, trincando os dentes, querendo morrer, inocente, ouvindo música, tirando a roupa, fechando o trinco, caindo na cama, sentindo frio, recordando e doendo, querendo mergulhar no abismo, morrer, fugir da mentira e dormir para sempre. Entendi. Muito bem, tá vendo? Desculpe. Mais uma aí. Aroeira de quê, meu Deus? De turmalina. É porque é tão grande, né? Mas assim, a questão não é o tamanho, sabe? A questão é o tamanho da beleza, da profundidade. Esse é o tamanho, não a questão da extensão do poema, mas sim da profundidade. Que belo, que belo. É difícil, né, fazer topografia de texto, né? É muito difícil. É muito difícil, porque você entra por cada labirinto louco. Tu imagina, tem uma coisa assim, por exemplo, a Micheline, o Alberto, o Alberto da Cunha Mello, né? São tanta gente bonita assim, fazendo essas coisas, que não dá para você Fabíola, mensurar. Carlos, É, Carlos Moreira, tanta gente, não é? André, Carlos Moreira. Ricardo, da Paraíba. Marcílio Então, muita Godoy, gente muita bonita. gente boa, muita gente boa. Valdir Rocha, muita gente boa, muita gente boa. Ainda bem, né? Ainda bem. Telmo, né? Vital, a turma. Eu fico assim, olhando, como diz o Matuto, de butuca, prestando atenção para aprender. É isso que eu faço. Com essas pessoas e Você com fica só os meus bispando. corpos, né? Só bispando. É o seguinte, a gente já está já no finalzinho. Gostaria de saber quais são os seus projetos artísticos para essa temporada aí, ou para uma futura temporada. Uhum. Olha, me reunir com o grupo Guilda, né, e trabalhar, porque é um grupo que o diálogo é muito bom, né? Nós somos pessoas que, de algum modo, já vivemos algumas décadas e isso nos dá um conforto, né? Um conforto nesse lugar da criação, né? Desse diálogo no lugar da criação. Então, é trabalhar esse projeto de Virgínia, há outro que Maria do Carmo Nino está curando, que é sobre as mulheres, somos algumas mulheres interpretando através do nosso estilo
e os nossos suportes, a obra de outras mulheres que admiramos. Né? Eu já vou avisando, eu escolhi Remédios Varo, que eu gosto muito, eu gosto das surrealistas. Dos meninos surrealistas, Magritte, enfim, mas Remédios, Lenora Carrington, enfim, é uma turma. É isso, são esses projetos. E corrigir os livros que estão prontos para um dia publicá-los. É isso. Tá bom, então. Agora, seria e aprender cada dia mais a amar aquele menino que está ali dentro. Isso é bem pessoal, íntimo, mas eu gosto de falar sobre isso também, para as pessoas saberem que é possível, né? Então, quero agradecer aqui a todos e todas que nos assistiram até agora. Muito obrigado aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, no X. Muito obrigado. Aí, agora estamos até no TikTok, imagina. Eita! Então, minha mãe deve estar vendo. Minha mãe deve estar vendo. 93 anos, acha o Face careta. E aí só fica agora no Insta e no TikTok. É isso, né? Fazer o quê? E aí é o seguinte, eu quero agradecer a todos e todas, né, que sempre estão nos prestigiando. Muito obrigado. Ailton, obrigado aí por você ter colocado essa coisa aí, né? Meu amor por ela mesma, né? Ainda colocou em francês. O cara era um sociólogo, é um homem culto, é um cara bom. Ele é o homem mais genial que eu conheci. Ele é o homem mais genial que eu conheci na minha vida. É isso. Então é o seguinte, como dizia o velho Erickson, todo gênio que se preza mora dentro de uma garrafa. A gente às vezes se hospeda quando tem vontade. É isso. Não é? Aí, Boa noite, Valmir. Obrigado, Ailton. Ailton é maravilhoso também. Gente finíssima. Em breve nos encontraremos com menos. Naquele dia estava uma paranoia geral aqui. Não, mas vamos nos encontrar. Vamos sim. A gente só. Vamos sim. Vocês são muito bem-vindos. Obrigado. É isso. E aí, bom, eu agradeço a todo mundo. Eu agradeço a todas as pessoas de bom coração. Grata, Valmir. Grata, Léo. Grata a todo mundo, né? Beijo. Então, muito obrigado, boa noite, e muito obrigado por participar aí, por sua gentileza e generosidade. Maria. Muito obrigado. É só chamar, chamar. Um cheiro na alma e no coração, como disse Simone, minha companheira. Então, Grata, boa noite a todos e todas, um cheiro bem grande e aquele abraço. Beijo. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Tchau.